Agora são 18 horas e 25 minutos e a criação de novos cursos de medicina, inclusive em cidades do interior paulista, como Jaú, aqui na nossa região, Bauru, Rio Claro, Piracicaba, é apontado pelo governo como uma das alternativas para suplantar a falta de profissionais na rede. Confira na matéria. Os 39 municípios selecionados pelo Ministério da Educação têm a partir de 70 mil e ainda não possuem curso superior de medicina. Outras 7 cidades têm o prazo de 6 meses para adequar a rede pública de saúde e passar a oferecer vagas para a formação de médicos. As cidades selecionadas estão espalhadas por 11 estados, Bahia e Pernambuco no Nordeste, Pará e Rondônia no Norte, além dos 3 estados da região Sul e dos 4 do Sudeste. O número de vagas de medicina no interior do país já supera o das capitais, segundo o último levantamento do MEC, de julho deste ano. A previsão é de que ainda neste mês seja aberto um novo edital para selecionar as instituições privadas de ensino superior que vão oferecer os cursos nesses municípios. O ministro da Educação destaca os critérios de qualidade que vão ser exigidos. Essas instituições de ensino tem que ser instituições de ensino que tenham tradição na área de saúde, que tenham um relacionamento, né, com a estrutura de saúde na região, e tem que comprovar isso, e estejam os cursos, né, e o corpo docente adequado a essas diretrizes de medicina. Então, todos esses critérios são critérios que serão públicos a partir desse edital que vai ser discutido já em breve. Apesar do ministro da Saúde assegurar os critérios para garantir a qualidade desses cursos que serão abertos, as entidades representativas da classe médica, principalmente, eu estou aqui com a revista da APM, agora de outubro, são bastante críticas com relação a esses cursos, né? Inclusive, um dos profissionais que nos trouxe aqui a revista até escreveu aqui, doutor, todos seremos médicos, quer dizer, criticando abertamente essa possibilidade de mais cursos de medicina. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos, eu queria antecipadamente agradecer sua presença aqui, o doutor Eduardo Luiz Bim, que se dirigiu de Ribeirão Preto até aqui exclusivamente para participar do nosso programa. Ele que é médico gastroenterologista e conselheiro responsável pela Delegacia Regional do CREMESP, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, da Delegacia de Ribeirão Preto. Doutor Eduardo, boa noite, obrigado pela presença. Por que essa resistência, essa crítica à abertura de mais cursos de medicina no país? Boa noite. Boa noite. O problema é que não é a quantidade de escolas que abertas dentro de um país é que dá a qualidade do atendimento à população. O problema da formação do médico, ela gera um conhecimento técnico-científico por parte dos professores que vão ministrar essas aulas para esses alunos. O que nós vemos é que essas escolas de medicina que estão sendo abertas quase que todos os dias, não traz no bojo dela um cabedal de conhecimento, como o ministro acabou de falar, que tem que ter um corpo docente qualificado para fazer essa formação do aluno, e com isso não tem formação de professores dentro dessas escolas que já são mais antigas. Eu vejo como exemplo várias escolas da capital e propriamente de Ribeirão Preto. A formação de professores é muito pequena em relação à quantidade de alunos que entram dentro dessas faculdades e são formados exclusivamente por médicos contratados pelas faculdades para ajudarem na formação desses alunos. Então, eu entendo que essa formação ela não vai beneficiar no atendimento à população, e podendo causar grandes prejuízos. E o CREMESP fica preocupado porque hoje em dia a gente vê nos noticiários da televisão, do rádio, jornal, todos os dias tem notícias de mau atendimento médico. Com isso, a formação desses alunos que estão em jogo. Portanto,
o CREMESP está tentando, de alguma maneira, ajudar, colaborar com as faculdades, fazendo o exame do egresso, que é esse exame do final do ano, que faz com que a gente faça uma prova relativamente fácil e que dá uma ideia da formação dos alunos das faculdades. Por isso ele se tornou obrigatório. Agora, doutor, a gente tem a sensação de que faltam médicos no Brasil. Agora, tem algumas categorias ou alguns representantes, né, organizações que representam médicos, dizendo que não há falta de médicos. Existe uma péssima distribuição dos médicos formados. Agora, qual que é a solução para a gente realmente encontrar uma saída para o problema? Qual que é a solução? Como é que o senhor vê a solução? Não, a gente entende que a solução seria uma distribuição melhor da renda que é dedicada à saúde para as periferias, fazer hospitais de médio e grande porte em periferias, principalmente periferias de grandes cidades, que não tem um atendimento adequado. O médico, por conta da segurança, de honorários que realmente ficam aquém daquilo que ele vai se expor na periferia, acaba não indo. E, com isso, a periferia fica desassistida e a população fica sofrendo. O que a gente entende é que esses recursos são mal distribuídos, os recursos saem para um determinado fim e acaba sendo usado para outros, que são pagamento de fornecedores, de hospitais, pagamento de dívidas que o hospital tem, e não incentivam a aparelhagem daquela UPA, daquele pronto-socorro, de uma maneira que possa melhorar a assistência à população. Agora, o senhor não acha que está faltando, talvez, aí, um pouco mais de, vamos dizer, de vocação aos novos médicos? Porque, sinceramente, o que nos parece é que todos os médicos têm vocação para trabalhar em times grandes, quer dizer, no centro da cidade. Ninguém quer jogar no América de Piripiri Pororó, ninguém quer jogar em time de terceira divisão. Está todo mundo querendo trabalhar no Einstein, tá certo? Não? E ninguém quer saber de trabalhar na periferia. Então é por isso que, lendo alguns artigos, a gente percebe que, por exemplo, não vamos discutir a qualidade do médico cubano, porque nem tenho capacidade para isso, mas o humanismo do médico cubano. O médico cubano está dizendo que, olha, não tem importância, se eu tiver que trabalhar em Piriri do Pororó, eu vou trabalhar. E coisa que um médico brasileiro não faz. Como é que o senhor vê essa situação? Essa situação do médico estrangeiro aqui no Brasil, a gente entende que é uma teoria do governo para dar uma assistência para a população menos assistida, por isso que ele fez a lei do Mais Médico, no sentido de colocar esses médicos que viriam mais nos locais necessitados, que seria mais a periferia. Esses médicos vieram, nós não achamos ruins que eles vêm. O problema é a maneira como foi imposta essa colocação dos mais médicos. Veja bem, se eu for em algum país fazer a minha profissão nesse país, eu tenho que me capacitar, tenho que mostrar para dentro daquele país que eu estou capacitado para exercer a profissão de médico perante as leis daquele país. O que aconteceu foi que houve uma exclusão de determinados artigos da lei quando um médico vem exercer a profissão dentro do nosso país, para que pudesse ser implementado esta lei. Então, a gente não é contra o Mais Médico. A gente entende que o humanismo que eles têm é devido à formação que eles têm no próprio país deles. Como Cuba é um país que muitos querem sair de lá e outros ficam lá, entendeu? Então, a ideologia deles é mais ou menos humanitária, nesse sentido.
E isso reflete, inclusive, na formação cultural da questão da medicina, não é? Porque, por exemplo, o que a gente percebe é que o Brasil hoje valoriza muito, e essa é uma tendência, parece, da medicina mundial, a especialidade, ao passo que a medicina cubana, pelo que a gente acompanha, doutor, é mais para vocação geral, clínica geral, né? Para o atendimento ali de base, né? Existe essa diferença realmente? Isso não gera um conflito, uma visão, não? Com certeza existe, porque nós fazemos um curso de medicina em torno de 6 anos. Em Cuba é em torno de 4 anos. Lá eles não têm nem 50% da carga horária que nós médicos aqui no Brasil temos, que é quase em torno de 10 mil horas para você se formar médico. Lá em torno de 2.800 horas eles já estão formados médicos. Agora, aqui se atribui, por exemplo, isso é uma coisa que o mundo inteiro comprou, essa ideia não foi desconstruída ainda, de que Cuba tem a melhor medicina do mundo. É uma ideia que não foi desconstruída ainda, né? Não foi desconstruída por conta dessa formação humanística, porque essa formação humanística que eles têm realmente agrada a todo mundo, porque todo mundo que for atendido por um médico que te dê bom dia, te dê a mão, converse com você, faz uma palpação, faz uma ausculta, faz o exame físico adequado e te dá umas orientações, todo mundo vai ficar satisfeito com esse tipo de medicina. O que está acontecendo aqui no Brasil é que, com o aumento das escolas e com a facilidade da entrada de qualquer pessoa, aquilo que você falou, a vocação. Hoje, não existe mais dentro de uma faculdade pessoas que têm a vocação para ser médico. Tem a vontade de ser médico para ganhar dinheiro, ou para fazer isso que ou para atuar na sua comunidade. Fazer uma especialização e que ele só trate daquele órgão de uma maneira dentro de um ICE, dentro de um sírio-libanês, entendeu? Então, isso é que a gente tem que desmistificar dentro das escolas. O senhor tem razão, porque eu me apego muito nos detalhes, né, de uma entrevista. Tem uma pessoa que é esclarecida e está estudando tudo isso há muito tempo pela posição do senhor junto ao CREMESP e tal. Agora, um detalhezinho que o senhor disse, nós estamos formando muito mal os médicos, né? Então, aí é que o Alexandre Padilha, quando eu fiz uma entrevista com ele sobre mais médico, né? O Alexandre, mas não é dizendo que Cuba tem uma formação muito superficial, mas falou, olha, mais superficial do que nós estamos vendo no Brasil em algumas universidades é impossível. Então, quer dizer, nós estamos apenas socorrendo num momento que realmente é necessário. Então, quer dizer, a gente encontra argumentos do seu lado, argumentos importantes que a gente tem que aceitar. E do outro lado, a gente também encontra argumentos que tem que aceitar. Então, a gente fica meio perdido nessa história. Agora, eu só queria perguntar, eu acho que essa pergunta seria a última, né? Qual que é a solução para a gente ter uma medicina de qualidade no país, uma medicina que venha atender os anseios da população? E o senhor vai responder no final do programa, pois não, Ari? Não, eu só queria continuar com esse raciocínio da má formação dos profissionais. Eu só acho que isso é uma questão generalizada, não é exclusivo do curso de medicina. Nós também estamos aí com péssimos professores, engenheiros, jornalistas, a gente percebe isso também. Em todas as áreas parece que o conhecimento da era digital está muito superficial. Isso resvala em todas as áreas, inclusive na medicina. Mas não é culpa da expansão de vagas, de abertura de novos cursos, é todo um contexto. Então, eu acho que a gente está tentando corrigir um problema por outro caminho, né? Por outro caminho. Então, parece que não está aí realmente o problema, né? Agora, é só isso que eu queria comentar, Mané. Só queria falar, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem 350 milhões de habitantes, tem 141 escolas de medicina. Na China, que tem 2 bilhões e 400 milhões de habitantes, tem 150. No Brasil, nós temos 242 faculdades de medicina. É muita? Extremamente exagerado. Mas por que está faltando médico? O CREMESP não tem esse reconhecimento, mas, por exemplo, a UPA aqui em Araraquara não tem médico. Nós fizemos um trabalho sobre demografia médica. E nós vimos que, nesse trabalho, os médicos realmente eles estão concentrados em regiões de grande poder econômico e que têm hospitais que propiciem ele a se avançar dentro da carreira científica da medicina. O que não ocorre, por exemplo, em setores, em regiões onde há falta de hospital, ou se tem hospital, não tem material adequado para o médico trabalhar. O médico que tem aquela formação vocacional
ele quer trabalhar dentro de algum lugar que ele possa realmente ajudar a população. Eu fico pensando, doutor, se não tem também a ver com a questão do alto custo do curso de medicina, que isso, evidentemente, coloca só uma parcela da população que tem as condições de arcar com o custo, 2, 3 mil reais de mensalidade, e você exclui uma outra parcela, aquela que, por exemplo, frequenta o posto de saúde. Eu fico pensando se, por exemplo, os médicos que são formados hoje nunca pisaram num posto de saúde ou num pronto-socorro público. Será que isso não está influenciando também na escolha do local em que esses profissionais trabalham? Então, esse fato que você falou não é que ele nunca participou, mas essa abertura... Enquanto paciente, não. Essa abertura indiscriminada de faculdades leva a ter faculdade que não tem hospital, onde você pode admitir uma formação profissional médica se você não entra dentro de um hospital, de um posto de saúde. Então, o que acontece? Faz de conta que eu tenho a Santa Casa da Pirombeta lá, que é meu parceiro, e aí então eu vou formar alunos lá nessa Santa Casa. E aí, para piorar ainda, eles contratam os médicos que dão atendimento na Santa Casa como orientadores desses alunos. Coisa que não tem formação pedagógica para ser professor. E para ser professor, você tem que galgar vários degraus dentro da medicina para você ser titulado como professor. Então, é esse problema do aluno que não tem o poder aquisitivo. E não chega. Veja bem, as escolas públicas, dentro do exame do CREMESP, são as mais bem conceituadas. As universidades públicas. As universidades públicas. Onde a classe economicamente abastada também está, né? Também está. Não, porque o exame é para todo mundo. Agora, a competência de entrar depende da formação que você teve desde a base. Se você tem uma pessoa que estudou em escola particular e teve aquela sustentação por parte da família para chegar até a faculdade, logicamente ela tem uma chance maior de entrar na escola pública. Agora, essas faculdades hoje estão cheias, e não é 2 mil, 3 mil, não, as faculdades particulares. É 5 mil, 6 mil, 7 mil por mês. Então, veja bem... Por isso que é uma segregação nessa formação. A formação só para quem realmente tem... Agora, no New York Times saiu uma matéria agora, recentemente, né, falando, inclusive, do trabalho dos médicos cubanos naquela região onde o ebola vem atuando, vem proliferando com muita força. E o jornal New York Times fez um elogio enorme ao trabalho feito pelos médicos cubanos. E lá tem acrescenta-se uma observação de que os médicos em Cuba são generalistas. Isso. 4 anos, né? Isso, agora, por que aqui no Brasil a formação médica tem que ser tão... todo mundo aqui é especialista, todo mundo se qualifica como especialista em alguma coisa, né? Porque, será que no modelo de medicina no Brasil, formar um médico generalista, essa é a primeira formação. Depois, se o sujeito quiser se especializar em alguma coisa, aí é uma outra escola que ele tem que frequentar. Qual que é a visão? Então, com certeza, isso aí o programa Mais Médico trouxe essa reflexão, porque nós temos que realmente participar com uma formação de médico generalista com mais intensidade e dando condições para esses médicos poderem atuar em todas as áreas, tanto no grande centro como no pequeno centro, para que a população possa ser assistida. Para isso, tem que haver uma reformulação por parte do MEC da grade de cada faculdade. E, dentro desse exame que nós fazemos, nós estamos também trabalhando esse aspecto da reformulação das grades curriculares de cada faculdade para que ela possa realmente formar o médico generalista. Agora, tudo isso é questão de tempo, é questão de acertos entre o MEC, os órgãos oficiais que também têm uma parcela de vontade de fazer esse tipo de problema, que o CREMESP está se propondo, é o único
do Brasil que dentro do estado faz este exame, que é por conta desse exame que nós estamos tirando esses dados que o senhor colocou. Agora, você está me surpreendendo, porque eu vejo às vezes aí organizações que defendem médicos com uma radicalização total, né? Totalmente contrário, foi essa questão do mais médico e tal. Eu lia, eu analisava como jornalista que tem que fazer isso, e eu via que não tinha tantos erros, tanta precipitação numa situação como essa. Pelo menos eu estou sentindo que o senhor tem aí uma outra impressão a respeito do assunto. Agora, hoje o que eu percebo, meu doutor, é que todo médico formado, a primeira coisa que faz, ele vai em busca de especialização, aí quando se especializa, ele vem e compra uma máquina, tá certo? Compra a máquina, para vender a sua máquina para alguma entidade, para algum sindicato, para algum plano de saúde, enfim. Então, estou percebendo que isso vem acontecendo com uma regularidade total. Todo mundo que se forma quer comprar uma máquina para poder vender esse serviço para alguma prefeitura, para algum órgão. Isso acontece mesmo, né? Isso acontece, porque, veja bem, a saúde, ela não tem essa máquina. Ela não propicia, por exemplo, eu estava conversando com o Luiz, a respeito da mamografia, que saiu uma reportagem, pessoas que necessitam fazer a mamografia, e se for esperar pelo governo, tem que esperar 2 anos, 3 anos. Veja bem, aí o médico, ele se vê na condição de comprar essa máquina e realmente vender o serviço para aquela prefeitura, para aquele hospital, para aquele centro de saúde, entendeu? Para poder suprir aquilo que não seria função dele, seria função ou das instituições que montaram aquele serviço público, ou do próprio governo. Quer dizer, o mercado da medicina, ele ocupa o espaço que o setor público, né, não deixa de ocupar. Agora, doutor, só para encerrar, né, já são 18h48, só para encerrar, qual que é a visão do CREMESP para resolver o problema e quanto tempo levaria para que realmente nós tivéssemos uma medicina para atender a população do jeito que a população precisa ser atendida? Então, tempo é muito difícil você colocar em termos de tempo. Mas eu acredito que com as nossas ideias, a gente está tentando, junto com o Conselho Federal de Medicina e junto ao MEC, tentar formalizar uma disposição das faculdades de mudança de entendimento, formação de maior número de professores para que esses alunos possam ter realmente alguém gabaritado para poder orientá-los e formá-los, entendeu? Agora, isso depende de vários setores, não é exclusivamente da classe médica. São vários fatores que se contrapõem aí, e aí a gente vai ter que trabalhar isso aí. É uma política muito grande que vai ter que ser trabalhada. O diálogo com o MEC é bom? Tem avançado aos interesses do CREMESP ou não? Você acha um certo distanciamento de opiniões? Não, eu acho que o diálogo com o MEC, principalmente por conta do federal, do Conselho Federal de Medicina, que está lá ao lado, está começando a ter alguns frutos, a prosperar. A gente entende que como o Conselho Regional de Medicina, ele é o maior dentro do Brasil. Aí, do Estado de São Paulo, estou falando. Por quê? Nós temos, dentro do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, 42 conselheiros. No Estado do Acre, tem 42 conselheiros também. É uma lei que não pode mudar. E, com isso, o Estado de São Paulo, com 140 mil médicos, trabalha com 42 conselheiros. O Estado do Acre, com 600 médicos, trabalha com 42 conselheiros. Então, a gente poderia até ampliar o nosso trabalho, se a gente pudesse ampliar também o número de conselheiros, para que a gente pudesse dar uma atenção especial para todas essas regiões do Estado de São Paulo, em que tem faculdade de medicina e que necessitaria de um conselheiro presente nas faculdades para poder
fiscalizar, porque o CREMESP ele é um órgão fiscalizador, para poder fiscalizar a formação desses profissionais que estarão ali atuando em 6 anos. Eu tenho um amigo formado pela Unicamp e hoje é um dos maiores especialistas em infectologia. E eu fui assistir uma palestra até uma vez em São Paulo, que ele me convidou e tal, fui como curioso, e ele estava dizendo que o aluno de medicina ele tem a cabeça do seu mestre. É muito influenciado pelo seu mestre, né? Agora, se ele não tiver um bom mestre, ele vai ser muito mal influenciado. Eu tenho ficado muito chateado quando eu vejo um profissional médico ser denunciado perante o conselho, coisas assim. Ele formou, daí 3 dias tinha uma denúncia contra ele lá na Regional de Ribeirão Preto. Então eu fico muito chateado, porque nem bem formou, já está sendo denunciado junto ao seu órgão. Isso é muito ruim. Isso significa que a formação dele realmente não é a das melhores. E a gente tem que procurar melhorar essa formação. Doutor Eduardo Luiz Bim, muito obrigado, doutor Eduardo. Achei que foi muito interessante a entrevista e o senhor colocou algumas coisas que é importante quem nos acompanha aqui no programa. Tá certo, Luiz Antônio? Tem mais alguma coisa, doutor Eduardo? Agradecer a presença, ele que é conselheiro da Delegacia Regional do CREMESP de Ribeirão Preto, esteve aqui exclusivamente para falar ao painel paulista sobre essa situação. Muito obrigado, doutor. Obrigado, eu que agradeço, estaria à disposição quando for preciso. Muito obrigado, viu? Deixa eu conversar com o nosso companheiro, o Ari Campos, o Ari que vem acompanhando, Ari, aquilo que aconteceu nas últimas horas. O Ari, me conta a história aí dessa mulher que acabou sendo rendida por assaltantes armados que obrigaram essa mulher a sacar cerca de R$900, foi isso, Ari? Foi isso, Madalena. Uma mulher de 40 anos de idade, ela foi até o Banco Bradesco na manhã de hoje e ao chegar nessa agência, ela foi rendida por um bandido armado. Segundo ela, este bandido fez com que ela tirasse o extrato do banco e logo em seguida ele entrou no carro dela e foi para outra agência também do Bradesco aqui em Araraquara. Nessa outra agência, esse bandido obrigou essa mulher a sacar o valor de R$900. O caso foi registrado no 2º DP e a Polícia Civil já pediu as câmeras de monitoramento do banco para investigar o caso. Ainda em Araraquara, no 2º DP, 2 trabalhadores também registraram uma saidinha de banco. Segundo eles foram tirar o seu fundo de garantia e na saída, já na Avenida Maria Janase Biagione, no centro de Araraquara, eles foram roubados, mas o valor não foi divulgado. Tá, e portanto, né, Ari, a coisa está pegando, né? Nós tivemos essa semana, na verdade, na semana passada uma saidinha de banco, essa semana mais uma saidinha de banco, quer dizer, eles voltaram com toda a força. Pois não, Luiz Antônio? São 18h53, falávamos há pouco da importância da qualificação, da formação do ensino superior. Neste final de semana acontece em todo o país o Enem e os estudantes da região vivem esse momento de ansiedade, mas não desperdiçam o último momento de pegar aquelas dicas preciosas que podem realmente melhorar o rendimento. Acompanhe. Neste final de semana serão aplicadas em 2 dias as provas do Enem, que é o Exame Nacional de Ensino Médio. No sábado, os alunos farão as provas de Ciências Humanas e Ciências da Natureza. No domingo, as provas serão de Matemática, Linguagem e a tão temida Redação. Professora, quais são as dicas para os alunos nesta reta final de preparação? Bom, nessa reta final, hoje, né, a gente está na quinta-feira, é ideal, se ele tiver alguma dúvida, tirar hoje. Amanhã, quem está na escola ainda, né, vem para a aula normal e depois relaxar. Não adianta você querer fazer alguma coisa nesse momento, né, porque só vai causar mais nervosismo, que é o que preocupa a gente. O que tira eles agora, um aluno bem preparado, é o psicológico, tá? Porque ele está pronto. E se ele ficar procurando, né, algumas questões que ele não sabe, ele vai acabar ficando muito nervoso. A professora explica que durante a prova o importante é não perder tempo com as dúvidas. Durante a prova, ele tem que começar pelo assunto que ele mais sabe, para dar aquela alegria de estar conseguindo fazer, e isso causa motivação para que ele continue. Então, a gente diz, no primeiro dia de prova, se o aluno é de humanas, começa por ciências humanas. Se o aluno é de exatas ou de biológicas, começa por ciências da natureza. Então, isso motiva o aluno. No segundo dia, ele tem que procurar uma maneira de fazer sua prova. O ideal é que ele leia o tema da redação e pense em alguma coisa
mas que faça a redação como sanduíche. Nunca deixar a redação para o final, porque senão não vai dar tempo. E atenção ao horário. Os portões serão abertos ao meio-dia, 1 hora antes do início da prova. A orientação é que ele chegue por volta do meio-dia. Os portões, né, eles se abrem ao meio-dia. Então, a gente pede que eles cheguem, né, por volta desse horário. A prova vai começar exatamente às 13 horas e o portão, né, vai ser fechado às 13 horas. O que acontece normalmente? Eles chegam por volta do meio-dia, ficam lá com os professores, conversam um pouco, dão uma relaxada, mas 12h30 ele deve subir para fazer sua prova, né, ou ir para o seu local de prova. Sentar, relaxar, né, fazer aquela concentração que é necessária, respirar fundo, oxigenar muito bem, né, para que isso facilite a resolução da prova. Fique atento ao que levar para a sala de aula nos dias de exame. Deve levar a caneta, né, preta de corpo transparente, não pode ter nenhuma cor na caneta, nada disso, né, aquela caneta mais tradicional, o cartão de convocação do Enem e o RG. Tá? Isso é obrigatório. Se ele não levar, ele não faz a prova. Além disso, ele precisa, né, poderia levar água e um lanchinho. Tá? A gente pede que eles deixem, né, o resto, né, fora, mas se ele levar alguma coisa, isso vai ser embalado e só vai receber no final da prova. Como qualquer um, estou um pouco ansioso sim, mas nessa última semana de reta final, a gente procura controlar a ansiedade o máximo possível. O Enem, como é a primeira prova, né, o primeiro dos vestibulares que estão por vir, a gente fica um pouco ansioso para passar essa primeira etapa e depois a gente acaba indo no embalo e fazendo os outros. Mas, por enquanto, a ansiedade é um pouco grande, mas a gente tenta controlar o máximo possível. Estudar o dia inteiro, não tinha como, final de semana já não era mais final de semana, era um dia da semana. Então foi bastante pesado o ano e agora manter a calma e o que está feito já está feito. Então eu vou prestar medicina, eu espero que eu tenha um sucesso nessa carreira. No sábado, os alunos terão 3 horas e meia para responder as 90 questões, uma média de 3 minutos para cada pergunta. Já no domingo eles ganham 1 hora a mais, porém é o dia da tão temida redação. Que bom, né? Tem umas dicasinhas importantes, né? Quanta gente sofria no nosso tempo, né? Que não tinha dicas nenhuma, né? A gente ia realmente com a cara e com a coragem. Agora você viu lá, essa dicasinha é muito importante. Vá primeiro nas matérias que você domina melhor. Tá certo ou não? Porque eu, por exemplo, no meu tempo, eu ia logo em matemática. Falei, eu sou ruim em matemática, eu ver se eu resolvo alguma coisa. Agora, quando esquentava tanta cabeça, quando você ia na matéria mais fácil, não saía mais nada. Aí você ficava fazendo uma confusão só. Então, são dicasinhas importantes, né? Então, vai naquela que você domina mais. Então, você já alivia, já domina aquela, já ganha confiança. Ganha confiança na prova. Já faz um gol logo aos 2 minutos, né? Então, é isso aí. Tem mais alguma coisa, Luiz Antônio? Nada mais por hoje, Madalena. Agradecer a audiência de toda a região ligada aqui no Painel Paulista. Amanhã tem mais. Um grande abraço. Eduardo, obrigado, viu? Obrigado. Boa noite e amanhã a gente volta.